Fala pessoal! Oi gente! Hoje vamos abrir um vídeo diferente, né? Assim, um vídeo muito mais pessoal. Verdade, vamos abordar um pouco sobre os nossos sonhos. Quem somos, por que viajamos, o que a gente tá fazendo, por que existe esse canal, onde a gente quer chegar com isso. Então se você tem essas curiosidades sobre a gente, fica aí e assiste até o final. Indo além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes indo além dos sonhos. Então, nosso amor é o mapa dessa canção. Ok, então, por que a gente tá fazendo esse vídeo, né? Algumas pessoas entraram em contato com a gente no YouTube mesmo, por comentário ou no Instagram, falando: ah, mas e vocês? Quem vocês são? Conta um pouco de vocês, da história de vocês, como que vocês decidiram a viagem, né? Por que vocês estão viajando, o que vocês fazem, o que vocês trabalham. Bastante comentários, o que vocês fazem. E daí a gente falou, bom, vamos fazer um vídeo explicando um pouco sobre os nossos sonhos. Na verdade não vai ser um vídeo, né? Esse vídeo é para explicar bastante coisa, mas vai vir uma sériezinha ao longo do tempo, claro que não vai ser numa pegada, que senão é chato. Pode ser que nem todo mundo queira saber sobre a gente. E aí a gente vai falar como que a gente planejou a viagem, mais sobre nossa forma de atuação no mercado de trabalho, o que a gente está desenvolvendo, tudo isso a gente vai entrar com bastante detalhe em outros vídeos, mas hoje é uma visão geral de tudo que a gente faz, o que a gente vive, por que a gente está aqui. Do que a gente acredita também, eu acho que entra nisso. Um pouco da nossa fé. E que lugar melhor para falar dos nossos sonhos e por que a gente está aqui do que tá nessa ilha, né, cara? Olha essa água. Tá em Gili. Então é um cenário, eu acho, que representa muito bem do porquê a gente começou a viajar, né? Estamos vivendo o nosso sonho. Nesse momento, um deles, porque a gente tem muitos sonhos, nossa, a gente tem muitos sonhos. Mas um deles era viajar e tem sido incrível. E a primeira pergunta eu acho que é essa, por que a gente decidiu viajar? Pois é. A gente não vê muito... Desde sempre a gente não via muito sentido em você ter uma vida fixa. Eu sempre, apesar de eu ter vivido no mesmo lugar, minha vida ela sempre deu muitas voltas, assim, desde as amizades do lugar que eu morava, da escola que eu estudava, do trabalho, e virava tudo, assim, constantemente, de 3 em 3 anos. Então, eu não conseguia imaginar eu ter fazer o sonho da casa, ter o carro, ter o casamento, ter o filho, seguir, ficar ali, pra mim não bate. Pra mim era a mesma coisa, assim, eu tinha uma necessidade de mudança muito grande, até hoje, sempre tive, né, não consigo ficar mais do que 2 anos num lugar, 3 anos, sem começar a achar que tá tudo igual, eu quero ver algo diferente, eu quero conhecer gente diferente, sabe, aquela necessidade de mudança. Eu adoro mudar e empacotar coisas, chegar na casa, desempacotar, porque a sensação de começar de novo é uma coisa que eu gosto muito. Então esse motivo de viajar, claro que não é sobre isso, mas meio que tá dentro da gente essa necessidade. Pois é, essa necessidade. Você se mudou a vida inteira, né? Assim, não tem como comentar um pouco disso sem dizer: a Raquel, ela vem de uma vida totalmente diferente, os pais dela eram de certa forma nômades. Isso mesmo, eles eram missionários e a gente se mudava, viajava bastante. Por isso o meu sotaque é diferente. Porque a gente se mudou bastante pelo Brasil, então eu pude morar em alguns lugares, né? No Nordeste, no Sudeste, no Sul, e daí misturou bastante. E por conta disso, né, eu acostumei a ficar toda hora muda para um novo lugar, conhece novas pessoas, diz adeus aos amigos, fazia parte já. E aí, o outro ponto é assim, apesar da gente precisar dessa mudança, nós somos pessoas que têm muita direção. A gente não sabe estar indo sem saber para onde você está indo. Quer dizer, a Raquel ela gosta mais um pouco dessa aventura num dia, de você dizer assim, vamos sair passear e sem ter rumo. Beleza. Sem GPS. Mas a vida tem rumo, a vida tem uma direção, Sim. Você tem um sonho, você tem uma meta, tem algo pelo que você está buscando, porque... Eu sou uma pessoa muito chata, assim, rígida, organizada, disciplinada. Eu gosto de traçar meus planos e fazer até eu conseguir. Então,
essa questão realmente de viver sem ter um motivo, sem ter um propósito, isso não consigo. Eu acho que muitas vezes acaba sendo até uma grande causa de depressão no mundo, de ansiedade, desse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa tá perdida na vida, ela não fala assim, mas o que eu quero fazer, o que eu quero, não sei, nada tem sentido, porque você não traçou algo que realmente te dá vontade. Então eu acho que é importante todo momento a gente criar uma nova meta, algo pelo qual a gente está batalhando pro próximo passo. E é claro que a gente tem passos de agora, os passos que foram da viagem, os passos que estão agora acontecendo, os passos para daqui 5, os passos para daqui 20. Eu fui atacado com isso lá na faculdade, assim, de uma professora falou assim, o que vocês querem fazer daqui 5 anos e daqui 20 anos? Ela pergunta, né? Cara, e eu não fazia ideia. E eu não gostei de não fazer ideia. Não foi legal. E acho que a partir dali minha vida, ela olhou e falei, cara, eu tenho que saber o que eu quero, porque se eu não souber pra onde eu quero ir, qualquer lugar que eu chegar tá bom. Eu, por outro lado, sabia exatamente o que eu queria fazer na vida desde que eu tinha uns 8 anos. Eu sabia que profissão, quantos filhos, como seria o meu marido, e nada disso foi como eu esperava, mas isso só me mostrou que, tipo assim, mesmo que você tenha planos, metas, às vezes as coisas não vão ser exatamente como você planejou. Mas se você não tiver nenhum plano, nenhuma ideia, qualquer coisa que você receber vai estar ok, porque você não espera nada melhor ou sei lá. Você não buscou, Não buscou nada específico. Você pediu, me deu alguma coisa e te foi te dado alguma coisa. Então é necessário, assim, pra gente sempre foi necessário ter propósito. E com isso em comum, de os dois quererem ter alguma coisa na vida, terem propósito, né? Ele na faculdade antes de mim, eu desde sempre. Quando a gente se conheceu, foi... A gente falou assim, né, e aí, sobre viajar, Isso. né? E a gente falou ambos que a gente tinha o sonho de viajar o mundo, de conhecer, e que o principal é que tinha um lugar em comum. Tailândia. Eu era louca pra conhecer a Tailândia e o Lucas também. Então a gente falou assim, tá, então vamos viajar pra Tailândia, vamos, sei lá. A gente não tinha muita ideia na época do que Isso, exatamente. 9 anos atrás, gente. Isso. Estamos juntos há bastante tempo. Isso. Então não tínhamos ideia assim do que era, mas a gente tinha esse em comum, né? E eu tinha o conceito assim, né? Foi na faculdade que eu ouvi falar sobre nomadismo digital. E eu sabia que tinha pessoas trabalhando online, viajando. Sabia que isso era possível, que de repente assim, talvez as pessoas ganhavam muito, ou talvez não ganhavam tanto assim, mas era possível essa forma de vida desde que você soubesse ganhar dinheiro online. E a gente meio que durante o nosso relacionamento, a gente foi dando os passos para criar essa condição de vida. Não foi à toa, porque desde sempre existia essa vontade. Claro que não foi direto a isso, eu fui me tornando personal trainer, me formei, fui atuar, fui coach de CrossFit. Mas a gente sempre foi dando as bases um do outro, no sentido de que quando um estava conseguindo estar na faculdade, o outro conseguiu dar mais sustento. Quando eu estava depois, eu consegui dar a base para que ela fosse indo para o inglês, que é a Raquel é a professora de inglês online hoje. Então a gente foi um dando suporte para o outro para dar o próximo passo. E isso foi o que criando a base para que a gente chegasse hoje, né? Então daí, depois do inglês, hoje eu acabei perdendo meus alunos, eu sou consultor hoje, só consultor de treinamento físico. Teve que encerrar as aulas presenciais porque não tinha como, né? E online mesmo é muito difícil, porque não tem uma estrutura de uma academia, uma coisa para ensinar a pessoa, não acho que funciona também, sinceramente. E então eu fiquei como consultor, isso abaixou muito meu ganho. Mas com a base dela hoje foi possível viajar mais, toda a estrutura de segurança financeira que a gente criou, um colchãozinho. Claro que a gente preparou tudo isso, a gente planejou muito isso. Essa questão do suporte é muito interessante, porque muitas pessoas já ao longo da viagem, pessoas que a gente vem conhecendo, perguntam assim, nossa, mas por que vocês não viajaram antes sozinhos? Ou por que vocês estão juntos viajando? E a gente tá junto, porque a gente é um casal, a gente se ama. Mas é muito mais difícil, eu acho. Eu não sei como seria pra viver da forma como a gente quer, estando sozinho. E pra mim não faz sentido. Não faz sentido, mas a gente percebe assim que, poxa, num relacionamento é legal quando os dois podem contar um com o outro dessa forma, pra fazer essa viagem acontecer. Porque existe uma soma, ó, é loucura da minha cabeça, ela ri. Mas pra mim, quando um casal se soma, você não é dois, você forma energia de mais, de 3, de 4.
porque você é capaz de produzir muito mais pela soma dos esforços e a soma das mentes. A minha ideia mais a dela não é só que a gente junta e chega a algo maior junto. Mas finalmente você explicou isso direito, né? Normalmente ele só fala assim, 1 mais 2 são 3. Fala que 1 mais 2 são 3, meu, não, nada a ver. 1 mais 1 é 3, eu digo. 1 mais 1 é 3. Ai, gente, eu ainda falei errado. Enfim, e daí a gente conseguiu começar a pensar no plano, mas o plano inicial, gente, era ver o Brasil primeiro. Que, né, aquela coisa, pô, mas você mora no Brasil, o Brasil é um dos lugares mais lindos do mundo, como é que você vai pra fora conhecer se você nem conhece o Brasil? Ah, a gente tem que conhecer o Brasil. Isso. Só que como é que você conhece o Brasil? O Brasil não tem tanta internet dessa forma. A gente tava imaginando pegar uma caminhonete pequena, assim, antiga, reformar e viajar dentro do carro. Mas e a internet, como é que faz? Porque assim, pra fazer o Brasil de maneira barata, só se fosse com motorhome. E tem muitos casais fazendo isso e é muito massa. E a gente ficava consumindo esse conteúdo, a gente ama os traveleiros. E, bom, a gente ficava vendo e querendo fazer isso, mas daí a gente começou a fazer as contas. Cara, ia ser muito longe até a gente ter dinheiro suficiente pra gente poder comprar esse carro, reformar esse carro, criar como que a gente ia fazer isso financeiramente. A viagem, talvez a gente só ia gastar dinheiro. E o dinheiro que a gente estava conseguindo juntar, ele seria gasto inteiro para fazer o motorhome. Então, não era plausível fazer a viagem. Sim. Sem ter nenhum tipo de reserva, né? Pois é, e aí assim, vem um outro lado. Sim, nós pensamos financeiramente nas coisas, a gente tem bastante plano pro futuro, a gente tem plano de fazer investimento, de criar uma aposentadoria, então existe esse lado, e daí a gente pegar e gastar todo aquele dinheiro para fazer a viagem e depois não ter mais nada que a gente possa ter acumulado nesse período, não fazia sentido. Então a gente começou a falar assim, tá, mas pra fazer isso a gente precisa juntar, quanto que era, né? Cara, ia ser em torno de 100 mil pra fazer o motorhome. Mas daí a gente falou assim, não, então não vamos talvez não ir pra não fazer o Brasil. Ou se a gente for fazer o Brasil, a gente vai precisar sair em 2026, daí a gente ficou fazendo planos, 26, enfim. 27. Era bem... Cara, era tão longe. Bem distante. E veio a pandemia. Na verdade estava na pandemia, né? Nessa época que a gente estava pensando tudo isso, estava na pandemia. E daí a gente começou a repensar um monte de coisa também. Tipo, sim, cara. Poxa, a pandemia mostrou que nada, não nada, mas a gente já sabia disso, né? Mas nada é estável. Você não tem como saber do futuro. Você não pode ficar jogando tudo pro futuro, que pode ser que não tenha ele. E pra mim, a grande sensação que eu tive, eu não sei vocês, mas veio onda 1, todo mundo doente no hospital, daí melhorou um pouquinho, onda 2. Quando eles falaram que as coisas estavam melhores, pra mim que vinha logo mais uma onda, entendeu? E que eu tinha que sair correndo, porque se eu não saísse... E daquela sensação de que ia vir uma próxima doença bem rápido. Claro, não está acontecendo assim e que continue assim, mas que poderia ser iminente de logo chegar uma nova pandemia. E a gente não queria correr o risco. Não. Foi o ponto. E a gente decidiu o que tinha que fazer acontecer. E foi a virada de 22, 23. Para mim, né? A Raquel já tinha muito essa coisa que a gente podia de repente estar invertendo e ir pra fora, mas eu não conseguia enxergar isso ser possível também. Meu pai comentou assim... O que você falava? Eu falava assim, vamos embora, para com isso de ficar esperando da gente ter mais dinheiro, tá bom, não importa se não tem dinheiro, porque com o dinheiro que eu receber, se não receber a gente lava prato, faz qualquer coisa, a gente vai embora, vamos começar, porque se a gente esperar mais, eu também assim, né, mulher, prazo de validade, né, eu tô querendo assim, um dia eu quero ter filho, mas eu não queria fazer essa viagem com criança, porque eu sei que é mais trabalhoso, é possível, mas é mais difícil, então eu falava assim, não, a gente tem que ir logo, não tem mais tempo. E ele falava, tá, mas então a gente pelo menos tem que esperar 2024. Porque em 2024 a gente vai ter... Final de 2024. Um pouco mais de dinheiro, eu vou estar mais estável na parte online também, com consultoria. Eu imaginava que eu ia ter tido tempo de fazer trabalho de Instagram e de repente tá muito melhor nisso. Mas a gente olhou e falou assim, cara... E daí foi o ponto assim, virada de 22, 23, meu pai falou assim, tá, e por que vocês não vão logo pra Tailândia? Larga a mão e vai logo. E eu olhei assim, eu não sei se ele se arrepende dessa frase. Se estiver assistindo, não chora. Seu Brandão. Mas pra mim foi a virada e falar assim, por que eu tô perdendo tempo? Cara, só vamos. O que precisa pra ir pra Tailândia? Daí eu finalmente, Glória, porque
se não fosse o pai dele, eu acho que não tinha dado esse clique de que ele podia também fazer isso, sabe? Claro, não consegui criar a base de consultoria fixa Que ele tava como eu esperando. precisava, não deu, eu saí na louca, na real. Tipo, tenho meus alunos hoje, dão uma boa ajuda, mas não... Pouco, porque pouco. era o personal. Nossa, comparado ao personal não é... acho que 10% talvez. Nossa. Enfim, que hoje, né, o objetivo é eu tô criando o próximo passo para que a Raquel possa sair do inglês, porque isso vai dar mais liberdade na viagem. Então hoje eu tô criando um negócio e isso é assunto para um próximo vídeo, inclusive, que a gente vai falar para vocês o que é, mas ainda está em desenvolvimento, não é o momento de eu falar. A realidade hoje é essa, eu consultor, ela professora, é isso. Mas estamos dando os próximos passos e pesquisei muita coisa já sobre o mercado de trabalho fora, então a gente vai compartilhar isso num vídeo específico. Então chegou o momento, vamos para Tailândia, aceitamos isso, vai ser no início de 2024. Pois é. Porém, daí veio a pesquisa das passagens. Era o período mais caro para ir. Início de ano ia ser muito caro as duas passagens. E a gente olhou e falou, cara, não dá. E quando que é mais barato? É meio do ano. Meio de 24. Nossa, desanimou. Desanimou demais, mas a gente dormiu nesse pensamento e no outro dia estávamos os dois desanimados e falando, não, mas como assim? Vai demorar muito, eu não aguento mais, eu quero viajar, eu quero ver o mundo. E daí a gente falou, tá, mas teria que ser do meio de 23. Caraca, acelera as coisas, Temos a gente tem... 6 ou 7 meses para isso. E aí, vamos. Tá, aí beleza, tinha muita coisa pra planejar, muita coisa pra fazer, a gente sentou E não sabia esquematizou tudo. A gente fez um mapa de o que a gente tinha que fazer. E aí foi sentar e planejar mesmo, criar meta, colocar o ponto para cada meta que ter realizado em cada mês, vacinação, conta que tinha que abrir, tudo que tinha que pesquisar, porque a gente ia ter que pesquisar tudo. E a gente nunca pisou fora do país. Nunca tínhamos feito nenhuma viagem pro exterior, gente. Nem Paraguai, nem Argentina, nada. 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 Então, assim, começou a dar frio na barriga, tremendos. E começamos a fazer tudo, desde avisar alunos, Desde passar mais tempo com a família, porque a gente sabia que ia ter menos, assim, né, ia estar sem vê-los por muito tempo. Mas assim, planejamento, relaxa, como a gente falou, a gente vai abordar em vídeos diferentes, até porque olha o tamanho que vai ter se a gente quiser falar tudo. Isso, não dá. Então vai ter um vídeo de como planejar a viagem, como planejamos e dicas que a gente pode dar, que a gente aprendeu nesse meio de caminho, de como fazer isso acontecer. Então, tá para um próximo vídeo, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Se você tá aqui pela primeira vez vendo esse vídeo, vendo a nossa cara, não estamos vendendo curso não, pode ficar aí, tá de boa. Se quiser apoiar a tem o canal mesmo. Mas se quiser apoiar, sendo membro e tal. Isso, aproveita para dar aquele like, se inscrever no canal. A gente sempre tenta trazer conteúdos diferenciados aonde dá, mas mostrar um pouco da nossa experiência, que sempre é válido, né? Pois é, a gente aprendeu muito com a experiência dos outros já. E esse desejo ardente de viajar, pra mim, isso representa muito sobre entender culturas. Eu gosto de ver paisagens, eu sou apaixonado por paisagens naturais. Pra mim, nossa, pra nós, Dá eu pra acho ficar que uma isso, cara só olhando, né? a gente fica de boa no mar, vendo uma montanha. Pra gente sempre foi assim, isso, um desejo muito grande de poder conhecer essas paisagens. Mas mais do que isso é entender culturas, aprender com diferentes formas de viver, outras experiências. O que eu faço é o único certo? Acho que dá pra ver com outras religiões e mais aprender mais sobre a vida. Então pra mim representa muito isso. Por outro lado, a briguenta aqui tinha outros sonhos. Não exatamente outros sonhos, mas quando eu pensei, sempre que eu quis muito viajar, porque eu queria ver que onde eu morava, é bem idiota o que eu vou falar agora, tá? Mas eu era uma criança quando eu pensei nisso, mas eu queria ter certeza que eu não tava no show do Truman. E que não... porque vários lugares eu me mudava. E quando eu olhava uma rua, eu era criança, eu olhava uma rua e falava, nossa, mas é igual onde eu morava. Estão falando que a gente tá em Salvador, mas não é Salvador nada, ainda tô no Recife. Daí eu mudava de novo Vitória do Espírito Santo. Não, isso não é o Recife aqui, gente, de novo, estão me enganando. Então eu pensava assim, eu quero viajar o mundo, eu quero ver se é verdade. Primeira coisa. E ao longo do tempo, é claro, eu fui percebendo que eu não estava no show do Truman, não pelos lugares, mas por conta das pessoas, porque as pessoas eram muito diferentes em cada lugar, seu sotaque, sua forma de viver. E eu pensei, gente, se aqui no Brasil a gente tem tanta diversidade de forma de viver, de forma de falar, como será lá fora? E dando aula de inglês, os alunos traziam todo tipo de lugares que eles tinham visitado. Porque eu estive na Austrália.
ai, porque eu fui pra Tailândia, ai, porque eu fui em tal lugar. E eu ficava, poxa, eu quero ir também pra esses lugares, é o meu sonho também viajar. E muitos deles perguntavam assim pra mim, nossa, mas você fala inglês fluente, pra você ia ser bem mais fácil. Eu sempre ficava com aquela cara de, Então assim, aquela vontade de viajar na época que eu tava dando aula cresceu muito. E o desespero de sair foi grande. Então eu acho que um dos grandes motivos de eu estar viajando é porque eu quero ver o diferente, as diferentes formas de vida e entender mais sobre o ser humano. Achar bondade onde eu vou, sabe? Porque às vezes a gente pensa que o mundo é muito mal e que tem muita coisa ruim, mas tem tanta coisa bonita e bondade por aí, e eu precisava me encher disso, sabe? Com tudo planejado, a gente fez. Você traça uma meta, você traça um plano e você vai seguindo os passos, você tem disciplina, você chega lá e faz acontecer. Então, olha lá, ó, vendendo o nosso futuro curso, brincadeira. Zoeira, não tem esse plano, assim como não tinha o plano de ter o canal. Nunca Não foi mesmo. plano, nunca era. Eu era uma pessoa que eu principalmente não gostava de aparecer, nunca gostei de ter nenhuma forma de destaque. A gente não sabe fazer Instagram, como se alguém se já entrou lá. É uma lástima, né, gente? Se você foi lá no Instagram, você viu, a gente quase não posta. E não é porque a gente não quer, é porque a gente não sabe fazer isso. E às vezes a gente acha que não fica bom. E daí a gente acaba não fazendo, sabe? E daí quando nos falavam, vocês, quando vocês estiverem viajando, vocês têm que ter um canal e tal. Vocês têm que mostrar pra gente, vocês têm que compartilhar, porque vai ser muito legal. A gente olhava... Tá bom. E daí depois a gente falava, nossa, não sei, não dá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente nem sabe falar. Na frente de uma câmera. Enfim, né? Passou um mês que a gente tava viajando e a gente olhou e falou assim, pô, mas a gente tinha que mostrar, eu queria poder mostrar isso pros meus pais, eu queria poder recordar isso. Nossa, olha isso aqui, é a cara da minha irmã. Não é uma não, gente, mas enfim, você fica viajando e você vai vendo coisas e você quer compartilhar com aquelas pessoas que você ama. E daí a gente falou, daria pra fazer isso se a gente tivesse um canal. Exatamente. Daí a gente voltou a conversar sobre isso. Vamos fazer um canal só pra família. Só que assim, a gente percebeu que se a gente tivesse o canal, né? Sim, e que poderia ser algo que ajudaria a gente a viajar. no futuro poderia vir dar uma renda, e aí a gente mudou um pouco o plano disso e pensou assim, não, vamos começar a fazer um pouquinho mais sério. E aí a gente percebeu que era horrível a câmera do celular. Era muito ruim, e daí a gente falou assim, não, sabe o que? Vamos abrir mão disso, não vamos fazer isso não, porque assim, se for pra ser, vai ser, mas não tá parecendo que vai ser, então vamos deixar. Não vamos investir em câmera, não vamos fazer nada disso. Mas, poxa, a gente quer gravar e a câmera do meu celular tá ficando muito ruim. E a gente falou assim, poxa, vamos comprar um gimbalzinho daqueles bem simples, não aqueles todos articulados, mas um bem simples, só pra não ficar tremendo tanto a filmagem do que a gente quer fazer. Pelo menos o story vai ficar mais bonitinho. Como mágica, o gimbal que a gente comprou na internet veio Uma câmera. Uma action câmera, não veio uma GoPro, veio uma câmerazinha simplesinha da China. Não tinha como a gente devolver. Era da mesma marca que a gente tava comprando, mas vinha de longe e eles não tinham entrega, não tinha devolução. Acontece muito, a gente usa um site, depois a gente vai explicar melhor, mas enfim, que às vezes quando você tenta devolver alguma coisa, eles falam assim, fique pra você. E reembolsam. Isso. Então... A gente pensou, não, pedir pra reembolsar é sacanagem, né? E resolvemos ficar com a câmera e pensamos, poxa, isso é um sinal. Como a gente teve vários sinais e muitas coisas que foram movidas na nossa vida por Deus. Isso mesmo. Somos cristãos e a gente acredita piamente nisso. E como quando... Um grande exemplo foi quando a gente foi vender todas as coisas da nossa casa. A gente tinha uma casinha e a gente montou toda a nossa casinha, nas cores que a gente queria. Móvel planejado pro banheiro, pra cozinha. Alugada, né? Não era nossa casa, era alugada. Mas enfim, tudo que a gente tinha colocado lá dentro era com carinho. A gente tinha finalizado o projeto que a gente demorou sei lá quantos anos pra chegar onde a gente queria. E chegou o momento de vender tudo. Mas o problema era assim, né? A gente tinha toda uma cozinha e a gente precisava vender todas as coisas, a gente precisava de mais dinheiro, porque isso ia ser o dinheiro das nossas passagens e tudo mais. Então, mas cada coisa foi vendida no tempo perfeito. A cozinha chegaram lá logo no que a gente anunciou. 3 dias depois veio uma família, o esposo e a mulher, e o casal do filho com seu filhinho, tudo, e queriam olhar a casa. E eles disseram que eles iam pegar a cozinha. E o meu grande medo era a cozinha, como é que a gente vai ficar sem geladeira, sem pia, sem... Micro-ondas, as coisas que a gente estava acostumado, que hoje a gente ainda se vira muito mais sem isso, mas na época a gente ficou, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Magicamente aconteceu que a família falou que queria, ia levar tudo, a gente ficou... A cozinha inteira.
Naquela noite, a gente ficou, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que mudar os planos, ir mais cedo pra casa dos pais, entregar a casa antes, porque a gente vai ficar sem a cozinha. Daí eles mandaram mensagem. E assim, nós morávamos em Curitiba, todos os meus alunos estavam em Curitiba, toda a nossa vida estava em Curitiba e nossa família toda em São José dos Pinhais. A partir do momento dessa mudança, ia dificultar muito minha vida para atender as pessoas. E daí o cara mandou mensagem falando assim, olha, eu posso retirar no final do mês. Quando que era? Dia 20? Cara, dia 20 e tantos. Era assim, e a gente ia entregar a casa 2 dias depois da data que ele tava pedindo. Exatamente. Daí a gente olhou assim um pro outro e falou, cara... A gente tem a cozinha até o final, ela tá vendida. O cara deu sinal de compra, mandou lá R$1.000 pra gente. Ó, tá aí, a cozinha é minha, tudo meu. E a gente ficou com aquilo até o final. E cada um dos itens da casa, a gente foi saindo... A mesma coisa com a máquina de lavar. A mulher veio buscar um dia antes da gente ir embora. Enfim, e nossa vida tem sido assim em muitos aspectos. E quando a gente confiou em Deus, botou um plano na mão dele e falou, olha, faça o que é o certo para você e a gente vai seguir. Apesar de termos os nossos planos, termos os nossos desejos, por favor nos dê isso. Mas a gente segue os teus sinais. Cara, foi tudo sendo mágico. E aí chegou essa câmera na nossa mão. Daí a gente falou assim, tá, você chegou a câmera, é porque ele também tá falando que é pra gente começar a fazer isso. É pra gente parar de ficar dando desculpa e começar a fazer. Vamos fazer? Tá, vamos fazer. E a gente começou o canal. Daí vocês vão perceber, quem já conhece todos os vídeos, sabe que no início era uma qualidade inferior e... que era a primeira câmerazinha. Combinado com a gente não saber como falar e ficar com vergonha. Não, que é nada profissional agora, né? Nada que tenha melhorado tanto assim, mas eu acho que você vai ganhando desenvoltura, vai se tornando mais natural. Eu acho que é um desafio assistir aqueles vídeos, mas Nossa. São legais, são legais. Se vocês verem o jardim lá dos dinossauros, cara, foi incrível, mas que pena que a gente não tinha como filmar aquilo direito. Mas enfim, e daí começou o canal a andar e tudo mais, e quando a gente foi pra Malásia, decidimos investir na GoPro. Na GoPro, que a gente percebeu levar a que, sério. Apesar daquela câmera ela ter conseguido dar o início, a gente começar a aprender a mexer com isso, não captava bem o som, a imagem era muito difícil de lidar e precisava ser uma câmera boa. Não adianta, não tem como você fazer esse trabalho sem você ou ter um celular de boa qualidade ou ter pelo menos uma câmera que dê uma boa qualidade. O meu celular era uma bosta e a câmera não estava dando conta. E assim, uma vez que a gente tinha recebido aquela câmerazinha e sabia que esse era um propósito de Deus pra gente fazer esse canal, quando foi a hora de comprar a GoPro, também foi um passo de fé no sentido, tipo assim, ele tá guiando, a gente tem que ter esse passo, a gente tem que confiar e fazer isso pra ser melhor, porque é difícil com uma qualidade ruim alguém ficar vendo um vídeo até o final, a gente sabe disso. Então, fizemos isso. E até agora, a gente ainda tá esperando o momento que a gente quer muito crescer, né? Claro. Quer muito alcançar mais pessoas. Claro que existe que nem uma meta para isso poder ajudar a nossa viagem no futuro, mas os planos financeiros mesmo são outros. Mas o canal, eu acho que ele entra numa missão, numa questão de propósito de que a gente precisa ajudar, a gente precisa contribuir com o mundo, né? É uma missão como pessoa, a gente precisa contribuir. E hoje a gente não tem muito como estar perto de pessoas, a gente está sempre se mudando, mas essa é uma forma de levar alegria, de levar conhecimento, de poder ajudar alguém a facilitar a sua viagem. Então, como missão, isso é poder ajudar da forma que a gente pode hoje. Não é muito grande o canal, não é nada grande o canal. Nem que seja só tirar umas risadas das pessoas, já é uma contribuição. Exatamente. Fazer uma bobeirinha e que alguém ficou feliz em ver aquele vídeo é o que está valendo. Juntando com isso, trazer os nossos parentes, nossa família, nossos amigos pra perto da gente, conseguindo compartilhar isso e guardar essas memórias pra gente. Sim. É uma recordação, né? A gente pensa tudo isso que a gente tá vendo. Alguns vídeos, vocês podem olhar e falar, nossa, que vídeo longo. Às vezes esse vídeo é um pouco pra gente, desculpa, porque sabe, a gente teve na ilha de Koh Rock e foi um vídeo que acho que ele tem 50 e tantos minutos, só que foi um momento tão especial pra gente que a gente não conseguiu abrir mão de ter alguns daqueles cortes, porque, cara... Você guarda na memória, mas você também quer rever, e a gente fica muito feliz de rever as coisas que a gente... Quando você vê aquilo, você consegue se sentir vivendo um pouco aquilo de novo. Isso. Pô, então falando tudo aqui na frente desse lugar lindo, a gente nem chegou pertinho da água, então tá na hora da gente dar um mergulho e a gente continua dali de dentro. Ai, quer que gostoso que tá. Não dei mergulho ainda. Au! Poxa, por que tem que sempre molhar a gente? Pô, me molhou. Oi? Me molhou. Te molhei. Ó, mas assim, né? A gente iniciou
Pera que eu tô sem pé aqui, cara, tá difícil. Pô, cadê meu pé? Já vai puxar, gente, com certeza. Esse mar puxa muito. Cadê? Nossa, tudo isso. Cara, tá de esticar o braço inteiro. Ele disse não dá pé. Eu tô nadando, então não sei. Tá saindo boa. Agora tem Aí, pedra agora aqui. tem pedra, tá numa pedra. Aqui eu consigo me manter. Só que quando você conquista um sonho, você, assim, a gente não viu o mundo inteiro ainda, né? O sonho é esse. Mas quando a gente conquista um sonho, a gente pensa assim, tá, a gente quer conquistar outros sonhos, nascem Na outros verdade, sonhos. assim, é que você passa a ver mais coisas, né? De repente você tem aquela meta, você vai indo pra ela. Mas até chegando perto dela, tipo, a gente saiu viajar. Mas aí veio a questão assim, a gente quer sim viajar a todos os continentes. Isso. A gente quer. ver o mundo todo, gente. Todo mundo. E a intenção é gravar tudo. A gente não se exclui talvez algum país ou outro, é claro que de repente não, mas a gente quer conhecer todos os continentes. Isso, é o plano. Então, só que aí surge, né? Então, beleza, esse é um plano mais próximo. O segundo plano é que a gente quer fazer uma segunda, talvez uma terceira rodada ao longo da nossa vida. Em condições mais confortáveis. Ou diferentes. Por exemplo, cara, a Indonésia é incrível, mas se você tiver um barco para viajar aqui, talvez um iate, Que cara, que viagem incrível pode ser essa de você ir parando em cada ilha que você quiser. Ou, por exemplo, América Latina, Estados Unidos, um motorhome. E é claro, a gente não tem nenhuma condição disso agora, então a gente começou a montar um novo plano, um novo projeto. Sim. Que o Lucas está fazendo essa parte, que é agora eu tô meio que segurando para ele poder fazer Sim. isso, estruturar todo esse segundo negócio que a gente Momento. vai compartilhar com vocês, para poder fazer esse plano virar realidade. Não é pra vender curso pra ninguém nem nada, tá? Não esquente a cabeça, não vamos virar influencer, Eles nada sabem, assim. eu já falei. Não é esse o plano, é realmente um negócio online que na verdade a gente nem existe. Isso. Então, tá, esse é o plano e mais ainda pro futuro. Porque aí o que acontece também, uma segunda coisa, é que quando você começa a viajar, você percebe muito, você quer compartilhar isso. E às vezes dá uma saudade enorme da família, dos amigos, e tem lugares que você vai curtir muito mais de repente por você estar com teu pai, com tua mãe, ou trazendo um amigo especial que você tem. Então, um plano futuro é termos condição financeira De fazer para isso. pegar nossos pais e trazer para conhecer determinadas partes. E a gente não vem de nenhuma família, Não. a gente não teve uma condição financeira, não foi ruim, né? De Não, forma graças alguma, a nossa. Deus, a nossa vida é outro milagre incrível. É, mas nunca tivemos nenhuma condição favorável de ter grande acesso a coisas. Nunca saímos do Brasil, dá pra saber por isso. É. Mas a gente tem a fé e a gente tem o plano de fazer isso acontecer, Exatamente. assim como a viagem. É. Então, claro que a gente quer ter no futuro uma condição financeira cada vez melhor. Somos pessoas que queremos ter isso. Gostamos de viajar simples, somos muito felizes com a vida que nós temos. Claro. Mas eu acho que existe ambição, e sim, tem que ter ambição. Existem coisas que a gente quer fazer hoje que não tem como, porque o dinheiro que a gente recebe não é o suficiente. Exatamente. Então você quer, sei lá, você tá em algum lugar e você quer pular de asa delta. Pô, se quer pular de paraquedas, a gente já pula de paraquedas só Uma vez. com a pessoa. E a gente tem o sonho de fazer o curso de paraquedismo. Mas como é que você faz isso se você não tem uma condição financeira boa? Mergulho. Mergulho, a gente vê tanta gente fazendo, mas a gente não tem como pagar por isso. Então, sim, são planos futuros, a gente conseguir dar esses passos. E num futuro longínquo, a gente tem um plano muito grande. Temos um planão que é o nosso maior sonho, talvez. Eu acho que é o mais difícil, talvez assim, num horizonte talvez de 20 anos aí. É. Que é ter uma instituição de caridade, conseguir ajudar crianças autistas. O sobrinho da Raquel é autista e sempre foi uma coisa que Me tocou tocou. muito porque Ficou hoje em difícil. dia. Opa! Cara, assim, tem umas pedras, só que depois das pedras você passa elas assim, tem uns 2 metros pra baixo. Aqui a gente tá com o pé no chão, ó, consigo sair. Pisei pra trás, acabou o mundo, ó lá, e ele puxa. Bom, mas Enfim. enfim, vivendo com uma criança autista, hoje um adolescente autista, você sabe as dificuldades que se enfrenta e o nível dele, ele não verbal e é um nível mais grave. E a gente sabe que o governo e tudo que se tem para oferecer, se procura fazer algumas coisas, mas é muito pouco. E para uma família que não tem condição de pagar por todas as terapias,
essa criança, esse jovem, simplesmente não vai conseguir ter as melhorias que você gostaria que tivesse, e você sabe que é possível. Então, esse sonho da instituição é justamente fazer uma instituição que forneça todas as terapias, fonoaudióloga, tudo que eles precisam para poder melhorar para aquelas pessoas que têm essa criança especial e não tem condição de pagar. Então seria esse o plano. Uop, esquentou a câmera, tivemos que sair do mar. Viu a transição dele? Esquisito. Enfim. Bom, mas enfim, esse é um sonho colossal, é muito grande, porque não depende só de ter muito dinheiro, mas também de ter influência, de ter o conhecimento, de saber como gerenciar toda uma associação dessa. Não é uma coisa fácil. Por a onde gente você nem começa sabe. isso, o que você tem que ir atrás, é muito conhecimento, hoje não tem capacidade, espero que lá com meus 50 anos eu tenha isso. Mas enfim, a gente acha que o canal pode contribuir com tudo isso, nos dando ajuda financeira para a gente fazer viagens, ajudando a gente a conseguir estar chegando a esses outros lugares, aprendendo mais, porque eu tenho certeza que descobrindo coisas novas em lugares diferentes, com pessoas diferentes, fazendo networking, você consegue chegar a meios de fazer isso, eu espero, pelo menos. Sim, sim, sim. A gente não conseguia se imaginar chegando a isso, estando parado no mesmo ambiente. Como é que você se desenvolve tão além do ambiente onde você vive? Você precisa transformar esse ambiente primeiro. E eu acho que o ambiente pode ser o mundo. Se a gente quer, de repente, ter uma coisa que é meio inalcançável, a gente tinha que ir pro primeiro inalcançável, que é o mundo. Exatamente. E daí, dessa forma, você pode ajudar sim, dando seu like, se inscrevendo, comentando, para ajudar a engajar o canal mais e mais e enviar para mais pessoas conhecerem não só a gente, mas esse sonho. Quem sabe a gente consegue realizar junto. Quem sabe, aí só o futuro dirá. Isso. Mas isso é muito longe, então assim, passos, isso tá lá no futuro, não tem como a gente construir uma meta para chegar nisso, mas as nossas metas mais próximas a gente tá construindo os próximos planos. E por que a gente tá falando desse sonho com vocês, que é um sonho tão longe? Porque a gente acha que vocês entendendo sobre quais são os nossos sonhos, as nossas aspirações, talvez vocês consigam entender um pouco do porquê nós somos quem somos, o como a gente Exatamente. age. Se você tem afinidade com alguma forma que a gente pensa, eu acho que é diferente a gente poder compartilhar um pouco mais sobre nós e a nossa realidade, quem somos. Pode criar um pouco mais de conexão também. Ou encontrar não. mais gente como a gente ou não. Sempre me senti um pouco um ET no mundo mesmo. Mas talvez você também, né? Comenta aí, eu também sou um ET, vai lá. E o ponto de propósito, que é entender que a vida não é para ser egoísta. Você vive para você vive para você ser feliz, mas se você só viver para isso, ela fica sem sentido e você não vai conseguir ser feliz também. Então, na verdade, acho que o que mais deixa a gente realizado é conectar com pessoas e servir. A gente tá nesse mundo para servir de alguma forma. Então não faz sentido a gente estar vivendo essa viagem só pra gente, a gente tem que viver pra compartilhar. E hoje um pouco desse compartilhar e das conexões que a gente pode ter um pouco do canal também. Isso. Porque quando a gente tá com a câmera, tá se tornando um amigo. A gente se imagina falando com as pessoas, então é um pouquinho da gente tá podendo viver com outras pessoas, são as pessoas aí desse outro lado. Aquelas pessoas que já estão virando amigos nossos, que comentam sempre nos vídeos, e a gente já aprendeu alguma coisinha deles também. Quando a gente tá gravando, a gente comenta, sabe? E lembra de alguma coisa que alguém falou. Tem se tornado muito legal isso, é a forma como a gente tá conectado. E eu espero que tenha sanado um pouco das dúvidas de vocês sobre quais são os nossos planos, o que a gente sonha. Infelizmente não tinha como colocar nesse vídeo detalhadamente como a gente planejou, como que a gente faz para ganhar dinheiro, as formas que a gente está vendo sobre isso. É conteúdo para um próximo vídeo, para a gente poder fazer mais direcionado e não virar vídeos gigantescos. Então fica ligado para a próxima. Tem mais algumas dúvidas? Quer saber mais da nossa história? Algum ponto específico? Alguma coisa? Pergunta. A gente vai planejar fazer, vai falar com o maior carinho possível sobre tudo que vocês perguntarem. Isso mesmo. Obrigado por assistirem. Nos vemos na próxima. Tchau.